E vamos começar com o Vitória, né? Vamos começar com o Vitória que perdeu a sua boa sequência dentro de casa, né? Pelo menos em termos de pontuação, né? O Vitória vinha pontuando as 5 rodadas consecutivas no Barradão, mas não aproveitou, né? O Fluminense reserva, focado aí no jogo de volta da Copa Sul-Americana e foi derrotado por 1-0. Gol do Hércules, né? Jogo com 2 expulsões. Vamos falar a partir de agora sobre esse jogo, mas antes quero dar as boas-vindas aqui ao nosso querido Antônio Mazaro, jornalista do NE45 do nosso site, né? Ele cobre o Vitória lá no NE45. Hoje o Vitor Vilar está no show, né? Aproveitando o sábado, né? Depois de ver essa derrota do Vitória. Então o Antônio Mazaro está substituindo aqui o Vitor Vilar nesta live. Boa noite, Antônio. Prazer. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Fábio. Obrigado pela introdução. Espero que o Vitor esteja curtindo, porque esse jogo foi difícil de ver. Algumas análises que eu vi de outras pessoas que cobrem o Vitória falam que hoje foi jogo de time rebaixado, porque foi complicado. E é isso. Primeira vez, estou um pouco nervoso, não vou negar, porque Não, sempre relaxa ninguém quis que participar, mas vamos lá. É ruim falar de derrota, mas desse jogo em específico tem bastante pauta para falar. muito bem. Antônio que é de Rondônia, não é isso, Antônio? Você que Isso é mesmo. rondoniense, mora em Salvador, né? Cobre o Vitória. Você tem algum time em Rondônia? Você torce pro União Cacoalense? É o seu time lá ou não? Eu Vilhena, né? Tem um time lá. Isso. Esse mesmo, eu sou torcedor do Vilhena, minha cidade que eu morei lá. Boa. Sou natural de Porto Velho, mas morei minha vida inteira em Vilhena. Tenho camisa, sou torcedor. Uma pena que foi rebaixado esse ano, mas seguimos. Também Muito morei, bem. também morei 5 anos no Paraná. Lá eu sou mais simpatizante do Operário Ferroviário de Ponta Grossa. Boa, aí sim, time proletário, né? O Operário, o fantasma, né? Que revelou o Rafael Guanais, inclusive, né? Que tá brilhando no Mirassol. E o grande trabalho dele mais recente, antes de ir pro Mirassol, foi no Operário, né? Subindo da Série C para a Série B, fazendo uma boa Série B. E agora no Mirassol fazendo um grande campeonato brasileiro. Mas o nortista, né? Temos Cássio Zirpoli, que é do Amapá, né? Para quem não sabe, e temos o nosso querido Antônio, lá de Rondônia, mas que mora em Salvador, sabe tudo sobre o Vitória, todas as matérias lá do NE45, do NE45 sobre o Vitória é com o Antônio, então ele tá por dentro de tudo e vai aqui fazer análise sobre esse jogo. Bom, Antônio, vamos lá, né? Como você disse, era o jogo que não dava pro Vitória não pontuar, né? Se a gente pegar a sequência do Fluminense, o Fluminense agora nessa divisão, né, de atenções com as Copas, ele pouco venceu, né? Ele conseguiu perder do Bragantino, inclusive. A única vitória do Bragantino numa sequência de 11 jogos era contra um Fluminense meio reserva, jogando fora de casa. E o Vitória não conseguiu aproveitar, né? Tá muito na conta da expulsão cedo do Dudu. Enfim, o que faltou para a equipe do Vitória ter um, um resultado melhor? Porque criou, né? Assim, foi um jogo que o Vitória fica muito com a bola, mas me parece um time ineficiente, né? Para fazer gol. É isso. Na minha matéria, eu até coloquei que o primeiro tempo se divide em dois atos. Antes da expulsão do Dudu, que foi lá para os 25 minutos do primeiro tempo, onde o jogo estava muito amarrado. O Dudu tomou cartão amarelo com 30 segundos, depois quase foi expulso 6 minutos depois, e tava muito, o Vitória não tinha muita ideia do que fazer. Era muita porrada, muita falta, o Candanção apitando muito, até a expulsão do Dudu, que aí o Fluminense, que estava só se defendendo, foi para cima e achou o seu gol com o Hércules, mas ali o Vitória desabou, porque percebeu que ia ter que correr atrás do placar, e correr atrás do placar com um a menos acabou custando mais ainda no segundo tempo. Óbvio que teve a expulsão do Rabelo no último lance, que em teoria iria equilibrar, mas como quem precisava correr atrás do jogo era o Vitória, lá para os 20 do segundo tempo, o time já estava destruído. Não conseguia mais correr. O Mateuzinho esbaforido, o Renato Kaiser também morrendo de cansaço. Mas aí no abafa, claro que chegou, teve chance, o Fábio fez boas intervenções, o Romarinho entrou, jogou, criou perigo, o Ramon também conseguiu chegar perto do gol, mas
No geral, não vou dizer que o jogo foi condicionado pela expulsão do Dudu, mas que foi um fator determinante foi. Eu acho que sair atrás, eu acho que condicionou mais até do que a expulsão, né? Porque o Vitória é um time que tem dificuldade de fazer gol, né? O Vitória, se a gente pegar os jogos do Vitória aí, né? Ele até fez 2 gols contra o Juventude e contra o Sport em casa, né? Mas também foram só esses jogos. A gente tá falando do Sport Lanterna e um jogo em casa e do Juventude que eu acho que na ocasião era vice-lanterna, né? Sim. Que ele também conseguiu fazer 2 gols. Então é um time que tem uma dificuldade muito grande de fazer gol. E hoje isso ficou muito claro, né? O Fábio foi bem importante, né? Vou até trazer as estatísticas aqui, meu querido Antônio, para a gente ilustrar melhor o que você disse. Ó, 17 finalizações do Vitória, mais 3 no gol só, né? O Fluminense teve 11, teve menos, mas teve 4. Né? Teve 4 finalizações no alvo, né? O Fluminense chegando menos ao ataque teve mais eficiência em botar a bola ali na casinha. Tanto que fez um gol, teve um gol anulado também, né? Na parte final do jogo, poderia ter sido 2-0, mas me parece que o Vitória tem uma grande dificuldade realmente de fazer gol, né? De criar lances perigosos, de botar a bola para a rede, né? O Vitória, inclusive, é o segundo pior ataque da Série A, junto com o Juventude, né? Os dois times têm 19 gols. E aí o caso do Vitória é pior porque o Vitória tem 19 gols em 24 jogos. O Juventude tem 22 jogos. Né? Então essa questão ofensiva realmente vem pesando. Sobre a escalação, você gostou, Antônio? Porque a gente teve uma dupla de volantes que não é muito habitual, né? Dudu e PP. Né? O Dudu até se esperava começar como titular, mas esperava o William Oliveira no lugar do PP. Né? Também passa por isso esse desempenho abaixo aí do Vitória hoje? Na verdade, eu acho que não. Óbvio que o Dudu era o principal, era o mais cotado para jogar, mas eu acho que o William Oliveira, ele tem ele, embora tenha confiança de todo técnico que passa lá, o Carille gostava dele, o Carpini gostava dele, o Rodrigo Chagas, pelo visto, gosta dele. Ele tem uma bronca com a torcida. Eu lembro muito bem do jogo contra o Sport, em que ele fez uma partida lamentável, que ele saiu, não sa- ele saiu vaiado do campo. Então, eu acho que, embora seja. E também mudando de assunto, questão de característica. O Dudu, que é um cara mais primeiro volante de marcação, o William Oliveira, ele é um pouco mais de distribuição, só que ele é um pouco mais lento. Aí eu acho que Eu falo no lugar do PP mesmo, assim, não seria melhor o Dudu e o William Oliveira? Porque o PP nunca, até agora, não disse pra que veio, né? E foi uma dupla que eu acho que jogou pela primeira vez junta. O William Oliveira tem mais minutagem como titular. eu acho que ele escolheu o PP mais pela questão de distribuir bola. Deixa o Dudu lá atrás, defendendo o que for, e o PP para sair dando jogo para Mateuzinho, abrindo jogo para os pontas. Porque o certo mesmo seria ter baralhas, porque você ia apostar no Dudu, que beleza, teve toda uma euforia da chegada, agora vai, tá cuidando da cabeça. Só que, pô, eu querendo ou não, um volante que tava jogando Série C. E já vai jogar contra um time que querendo ou não, chegou na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Exatamente. Até se esperava nas prévias, né, a escalação do William Oliveira, mas o Rodrigo Chagas acabou preferindo o PP no lugar do Baralhas, né, que de fato foi um desfalque importante, né, para a equipe do Vitória. E aí o Rodrigo Chagas aí foi com uma dupla que eu achei arriscada, tá? Apesar do William Oliveira também não estar desempenhando um grande futebol, eu acho que é um jogador que entrega mais que o PP, porque o PP até agora, assim, eu vi pouco, assim, pouco futebol do PP nessa temporada na equipe do Vitória. Bom, tem alguns comentários por aqui. O Yuri Freitas está por aqui, né? Boa noite, Fábio. Boa noite, Antônio. O Código Turing fala: o Vitória é uma bagunça. 3 técnicos demitidos esse ano. E parece que vai demitir o atual. E a Júlia Gazá também está por aqui. A manutenção do Rodrigo Chagas. Eu achava que com a derrota pro Fortaleza, né, eu acho, me parece, eu tinha a impressão que o Vitória ia atrás de um técnico. Não, manteve mais uma semana o Rodrigo Chagas. Eu quero saber de você, foi correta essa manutenção do jogo do Fortaleza
para esse jogo, se era para ter demitido logo ou para ter dado mais um jogo, né? Um recorte maior ali para avaliação. E você que acompanha o dia a dia do Vitória, acha que ele cai depois dessa derrota em casa? Bom, primeiro, minha opinião, eu acho que eu acho que até faz sentido ele ficar, porque ele só teve um jogo no Barradão e um jogo fora de casa. Deram mais essa chance para jogar em casa, e eu acho que ele vai acabar ficando, pelo menos, até se perder pro Grêmio. Se perder pro Grêmio, eu acho que ele ainda fica, na verdade. Se perder pro Ceará em casa, que der um jogo crucial, aí já, para mim, acho que já vai ser o fim da linha. Mas sobre a manutenção dele, eu já não era a favor desde a saída do Carille. Eu vi muita gente falando, não, tem que deixar ele. Eu acho que não deveria, porque a experiência dele é menor que Série C. Ele estava no Porto Vitória de Santa Catarina, fez algum mini trabalho no Vitória em 2020, quando o time estava na Série B. 2020? Isso, que daí ele conseguiu salvar da Série C. Apostou muito no. Ele é da casa, ele é ídolo, então acho que ele vai ter moral para comandar esses jogadores. Só que eu acho que foi é um erro de Fábio Mota, não ir atrás. Só que ele parece estar bem convicto na escolha dele e, bom, eu tenho medo, muito medo do Vitória chegar faltando 3 rodadas e trazer um cara para apagar um incêndio e não vai dar nem nada, porque segurou o Rodrigo Chagas, que não tem capacidade, mas não tem refino para ser treinador de Série A. Não tem estofo, né? Não tem experiência, enfim. Tudo bem que ele é ídolo do Vitória, mas eu acho que para esse momento é preciso um técnico com mais peso, né? E eu concordo com você, eu acho que não deveria ter sido efetivado e eu acho que está demorando, tá? Eu acho que a hora de mudar é agora, porque o Vitória tem, dos próximos 5 jogos, né, que a gente inclusive vê na tela, Grêmio, Ceará, Vasco, Bahia e Santos, né? Pelo menos 3 times ali são confrontos diretos, né? Grêmio, Vasco e Santos, que inclusive são os times que estão acima dele nesse momento do Z4. Então, eu acho que eu já teria trocado contra o Fortaleza, tá? Eu acho que já daria para ter feito a avaliação. Não, pô, não dá, enfim. Quis dar esse jogo em casa para ver, não, vamos um jogo em casa, Fluminense reserva, né? Vamos ver se ele consegue mais uma boa vitória. O fator Barradão mais uma vez prevalece, mas hoje, assim, se a gente for analisar friamente, não era um jogo para o Vitória perder. O Vitória criou, o Fábio teve que trabalhar, o Vitória ficou muito com a bola, mas é um time improdutivo, né? Um time que ficou com a bola, mas não conseguiu criar de fato boas jogadas, né? E eu acho que isso acabou ficando muito claro a questão do repertório do Rodrigo Chagas. Tudo bem que o Vitória não é um super time e tudo mais, mas pô, eu acho que a escolha dos volantes hoje foi muito arriscada, tá? O PP, e assim, ele deveria ter tirado o Dudu depois do árbitro ter aliviado e não ter dado o segundo amarelo, tá? Assim, tava muito na cara que recebeu o amarelo cedo. Teve o lance lá que o árbitro poderia ter dado o amarelo. Qualquer outro lance que fosse minimamente passivo de amarelo, o árbitro ia dar outro amarelo. Né? Eu acho que faltou, assim, tá muito aí. Assim, não é que o Dudu é um jogador que faz pouca falta, né? O Dudu é conhecido por justamente ser esse jogador ali, primeiro volantão mesmo, destruidor de jogadas, né? E eu acho que faltou um pouco de expertise aí do Rodrigo Chagas. Até percebeu, vamos trocar aqui logo, bota o William Oliveira, enfim, vamos mudar, ou bota mais um zagueiro, enfim. Eu acho que foi um erro que mostra porque o Rodrigo Chagas não deve treinar a Série A. Não deve treinar o Vitória nessa situação na Série A. Porque estava muito claro ali naquele momento que qualquer lance, eu acho que ele quis esperar o primeiro tempo acabar, né? Mas assim, era um volante. O Fluminense no começo do jogo, até o gol, o Fluminense estava bastante com a bola, né? Tava conseguindo avançar ali no último terço do ataque. Então, eu acho que o Rodrigo Chagas, acho que deu, assim. Acho que foi um teste, foi uma aposta arriscada do Fábio Mota, né? Meu xará lá do Vitória, mas eu acho que a hora é agora, tá? Acho que não dá para esperar Grêmio, não dá para esperar Ceará, porque se perde para Grêmio e Ceará, já
já deu, né? Eu acho que já a vaca já vai pro brejo. Até vendo a classificação, Antônio, quero que você até comente aqui a situação do Vitória, porque a situação não é fácil, tá? Ele é o 17º e a questão não é nem a questão da diferença de pontos, mas é a distância que ele tem para os adversários em relação ao número de jogos, porque o Vitória fez o seu 24º jogo, ele tem um ponto a menos que Santos e Vasco e 3 pontos a menos do que o Grêmio. Só que esses times têm 2 jogos a menos que ele. Então, e se a gente for falar em número de vitórias, né? O Vitória só tem 4, o Vitória tem 10 empates. Então, até para ultrapassar esses adversários, não basta o Vitória ter a mesma pontuação. Ele tem que ultrapassar, porque certamente ele vai perder no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias. Então, ter perdido a chance hoje coloca o time numa obrigação de trazer uma vitória contra o Grêmio, por exemplo, jogando fora de casa. O Sport conseguiu, inclusive, foi a única vitória do Sport na Série A foi contra o Grêmio. O jogo contra o Ceará em casa é um jogo que não dá para você deixar de pontuar. Vai ter que buscar ponto contra o Vasco, no clássico contra o Bahia, vai ter que pontuar. Então essa derrota colocou o Vitória nas próximas rodadas ali meio com erro zero. É meio que uma situação que o Vitória passou no primeiro turno. Só que ele estava respaldado por um Thiago Carpini que você via uma franca evolução da equipe. E ele também já tinha um histórico de salvar o Juventude na Série B. Agora ele tá com um treinador que tá o Léo. Você não sabe o que esperar. Você vai ao Deus nos acuda e o que acontece e que seja tudo de bom. Mas realmente o principal ponto é o número de jogos. Se você vê na tabela, o Vitória, dos times com 25 pontos ou menos, o Vitória está com 22 e abre a zona. O Grêmio, Vasco, Santos, Juventude, Fortaleza e Sport, todos têm alguma partida por fazer. Você pode ver, o Santos ainda vai enfrentar o Palmeiras, o Vasco também vai ter um jogo complicado. Mas assim, você não pode, você já chegar nessa situação de depender dos outros por incompetência sua é muito, muito perigoso. E sobre a torcida encheu. Teve de novo promoção de ingresso. Hoje, ingresso na arquibancada estava R$20, tanto que tiveram mais de 27 mil pessoas. A torcida está fazendo a parte dela. Agora, tem gente do elenco que também tá afim de jogar. Por exemplo, o Renato Kaiser. Você vê no jogo que ele sempre tá com raiva, sempre tá querendo, ele tá chamando a torcida. Mas quando quem tá fora do campo e poucos dentro de campo querem, não adianta. É isso. Você já tem fã-clube aqui, viu, meu querido Antônio? Lara Chaves está por aqui, Palminhas, Lucas Santos, Marina Branco fala Tonhão Gigantesco. E a Lara Chaves falou que você parece o Fabri. Fabri das arquibancadas. E a elogiou aqui. Análise muito precisa do jogo. Exatamente. Bem lembrado, viu, Lara? Realmente parece o Fabri. Né, que hoje não conseguiu fazer muita coisa, mas realmente, nosso querido Antônio lembra bastante o Fabri. Bom, Ravel Pinheiro tá por aqui, ele fala, seja bem-vindo ao time de comentaristas do podcast 45, Wilker Leão, a galera... Esse Fabri, Wilker Leão. O Wilker Leão eu ouço direto, lá na faculdade, então... O Fernando Luiz fala, se você achar que eu sou o Jones Manuel, você vai tremer. Não, não sou. Então, tá tranquilo aí pro nosso querido Wilker Leão. O Abusa aqui fala de qual DCE você veio? Da UFPA, né? Provavelmente. Desse DCE. Acertei? Isso. Aqui eu acho estranho. Eu sou acostumado a falar por sigla, mas eu falo. Aqui é o nome completo, é UFBA. UFBA, né? Eu que falei errado, na verdade, né? Todo mundo fala UFBA, né? Tá. Muito bem. O Alexandre Bezerra tá por aqui, kkkk. Kaique Menezes. Vitor Bahia. Fala que você é bonitinho. Pô, a galera aqui, Antônio virou a atenção. Ninguém tá falando do Vitória mais. Só o Antônio aqui é o tema do nosso chat, né? Galera aqui gostou, viu, Antônio? Muito bem. Bom, é isso. Acho que sobre o jogo é isso, né, Antônio? Acho que fica muito sentimento. Vamos falar mais da questão do sentimento do torcedor do Vitória.
porque era uma oportunidade, né? Pegar um Fluminense de Renato Gaúcho, que como ele mesmo diz, ele brinca no Brasileirão, né? Ele gosta das Copas, né? Faz muitas rodadas que o Fluminense vem jogando com times reservas para focar nas Copas. Tudo bem que o time reserva do Fluminense tem o Canóbio, tem o Cano, né? O Hércules, que fez o gol, também não é um time reserva horrível. Tem o Fábio, né? Que joga todo o jogo, apesar de ter 73 anos. Mas era uma oportunidade, né? Até eu falei aqui do retrospecto recente do Fluminense, né? Que vinha de vários jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, empatou com o Santos, Se não me engano, foram né? 4 jogos. Cinco se somar, 4 sem contar a vitória para cima do Bahia na Copa do Brasil. Acho que contando o jogo da Copa do Brasil são 5 jogos. 5, 6. Também teve a Sul-Americana que eles perderam. Perdeu pro Lanús. Mas só, eu até foco mais no Brasileirão, porque quando o Fluminense dá aquela tirada de pé, né? Em relação a utilizar os principais jogadores, né? E se você pegar jogos fora de casa, no Campeonato Brasileiro, ele empata com o Santos em 0-0, ele perde do Bragantino, aí ele empata com o Bahia 3-3, foi aquele jogo maluco, né, que o Ronaldo falhou e tudo mais. Aí ele perde para o São Paulo, perde para o Flamengo, né? Então ele havia perdido todos os jogos do Campeonato Brasileiro como visitante, depois da volta do Mundial, né? Então era de fato um adversário muito acessível para o Vitória. E tem um agravante que a força do Vitória é em casa, né? O Vitória não perdia 5 jogos como mandante, e dos pontos que o Vitória tem, né? O Vitória tem 17 pontos em casa, dos 22 que ele tem. É um time que fora de casa ainda não venceu, né? Só ele e Fortaleza não venceram fora de casa. Então é o sentimento realmente que, cara, tá afundando. E para os supersticiosos de plantão, o Fluminense não ganhava no Barradão há 8 anos. Beleza, foram poucos confrontos, mas são 8 anos. E, bom, mais um tabu que o Vitória deixa escapar. É isso, ainda tem isso, né? Muito bem. Vamos pro campinho, né? Vamos continuar analisando agora de forma individual, né, os jogadores do Vitória. Nosso querido Alan Roberto vai colocar na tela. E só para reforçar o like, tá, galera? Galera chegando agora, né? À medida que o tempo vai passando, mais gente vai chegando. Além de vocês fazerem bullying com o nosso querido Antônio, deixa o like de vocês, que é importante, tá? Deixa o like aí no vídeo, divulga pra galera, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, você tem que ver se você já tem o sininho ativado, tá? Porque a gente tem conteúdo praticamente diário e tem dia que sai uns 3, 4 pockets, né? Sai vídeo um atrás do outro. Então, para você não perder nada, além da inscrição, é importante você ativar o sininho, porque a YouTube entende que o 45 é um canal relevante para você e aí ele vai te notificar a cada novo vídeo nosso, tá? Então é importante também, além da inscrição, você ativar o sininho. Bom, vamos para análise, começando pelo Lucas Arcanjo. Cara, eu acho que, pô, no gol ele não teve culpa nenhuma, foi um chute muito bonito do Hércules, acertou o canto esquerdo dele. E quando a bola veio nos ataques do Fluminense, ele foi seguro. No gol anulado do Fluminense também foi um petardo, um golaço, que não tinha o que fazer. Mas no geral, nota 6. Não teve muito que colaborar. Quando apareceu, veio, mas não foi miraculoso também. Então, vamos no razoável? Razoável. Bolinha amarela? Isso. Só para explicar aqui para o nosso querido Antônio, né? O bolinha branca é para aquele jogador que jogou pouco tempo, né? Não tem como avaliar. Aí temos a bolinha vermelha, que é o cara que foi péssimo. Acho que você já sabe o que vai ser. Desastroso, né? A gente já sabe, já imagina, né? Quem levou vermelho deve levar outro vermelho aqui. O laranja é o ruim. Não foi péssimo, mas também não foi regular, foi ruim. Aí tem o amarelinho que é o razoável. Jogou bem é o verde ali, clarinho. E o verde mais forte é o ótimo, excelente. Acabou com o jogo, ou teve um ótimo jogo, tá? Então, você recapitulando aí as nossas notas. Bom, então amarelinho pro Arcanjo. Vamos pra dupla de zaga, né? Camutanga e Alter. Começa aí pelo Camutanga.
Eu acho que também foram bem razoáveis. O Walter de vez apareceu afastando algumas bolas, o Camutanga também não tiveram muitos lances em cima dele. Tanto que o lance do gol, eu acho que vai chegar ainda, mas eu acho que foi mais uma falha do Cáceres. Então, eu acho que os dois mesmo seguem como razoáveis. Ainda partindo para o Cáceres, se me permite. No gol, se você ver no lance do gol, o, o Hércules faz um lançamento pro Fuentes, se não me engano, e o Cáceres abandona a posição dele para dar o combate. Tipo, não precisava. O Fuentes não ia cruzar essa bola, era só fazer a sombra ali que ia dar tudo bem. Só que ele saiu do espaço, aí depois ele voltou todo atabalhoado para a zaga, e quando aí ele largou o espaço que seria para marcar do Hércules, e o Hércules só chutou e acertou. Então acho que para ele, acho que fica marcado o lance, então acho que eu daria foi mal, uma bolinha laranja. Laranja pro Cáceres. Isso. E pro Claudinho eu vou dar um razoável. Ele entrou bem, mas pouquíssimo tempo em campo. O Claudinho voltou de lesão hoje, não foi? Sim, ele hoje Claudinho voltou, aí, né, das novidades do Vitória acho que foi Claudinho, o Dudu e o Mateuzinho, que também voltou a ser titular hoje. Ah, o Romarinho também, né? O Romarinho, que tava um tempão sem jogar. Renzo Lopes também voltou a jogar depois de tempo de lesão. Hoje foi um jogo de voltas, mas de que adianta se não ganhou. Tem esse ponto, né? Realmente o Vitória vinha sofrendo muito, né, com jogadores no departamento médico. Ainda tem alguns, mas hoje foi um time mais completo, né? Tem o Rodrigo Chagas hoje teve mais opções, né? Bom, vamos partir para a esquerda, né, para fechar a defesa com o Ramon. Pro Ramon eu vou também dar um laranjinha. Não gostei da partida dele. Ele errou bastante, ele errou muitos domínios. Ele deu espaço também. No segundo tempo ele foi para a área, tentava uma finalização, mas na função dele de lateral ele não foi bem. Então, essa posição aí é algo que desde a saída, né, qual o nome do jogador que foi pro Grêmio? O Foi Lucas titular? Esteves. Lucas Esteves, né? Desde a saída do Lucas Esteves, a equipe do Vitória não achou lateral esquerdo, né? O Ramon, aí teve o Maicon Jesus, né? Teve o Hugo, aí o Gemerson tá machucado, né? Que era o O que James, tava, era o melhorzinho aí dessa turma aí, que pelo menos fazia alguma coisa, era o Gemerson. E aí o Ramon chegou e também não vem conseguindo desempenhar, né? É um problema, né? Porque passou um tempo sem Cáceres, sem Claudinho, os dois até voltaram agora, mas não conseguem render. Realmente a questão dos laterais para a equipe do Vitória vem pesando nesse momento da temporada. Bom, vamos para o PP, né? Que teve a chance de titular, fez por merecer, ou já deve voltar para o banco? eu acho que já deve voltar para o banco. Provavelmente ele vai acabar. Eu imagino que ele vai acabar sendo titular. Não, mentira, ele não será titular contra o Grêmio porque ele tomou o terceiro cartão amarelo, tá suspenso. Isso, inclusive, é outro ponto do Vitória. Tem muito, muito jogador pendurado. Posso pegar a lista aqui daqui a pouco, mas, por exemplo, o Arcanjo tá pendurado, acho que o Claudinho também tá. O Vitória tem além das lesões, tem esse problema para um jogo, para uma fase que você chega no erro zero, você tá você ter esse erro zero e você ter vários desfalques, ou melhor, correr risco disso, vai dificultar. Mas pro PP eu daria. Acho que eu vou dar um razoável para ele. Ele poderia ir bem melhor, mas também não acho que foi um problema. O Muito bem. problema é esse próximo. O Dudu aí realmente não tem o que falar dele, né? Já falamos aqui, vermelho, né? Inclusive, um dado, Dudu, pelo Vitória, são 25, no caso, 25 cartões amarelos. É uma média alta, né? Realmente, cara, o Rodrigo Chagas não ter tirado logo o Dudu, assim, foi de uma temeridade. Ele pagou pra ver, né? A verdade foi essa. Ele pagou pra ver e aí, no final das contas, não acabou sendo expulso e fez muita diferença ali, porque era um jogo, e o gol, né?
O gol do Fluminense sai depois, né, da expulsão, ou sai antes? Foi depois, a expulsão Sai foi, depois, né? foi tipo 1 ou 2 minutos depois. Porque quando sai a expulsão, o Fluminense aproveita o momento do jogo, né? Do adversário com um a menos, ele parte mais pra cima, né? Ele fica mais com a bola, que era um jogo, como você disse, nacional, estava ali meio amarrado e tal, o time se estudando, o Fluminense também sem querer se expor tanto, mas na medida que você fica com um a mais, a equipe do Fluminense foi pra cima, né? Foi pra cima, fez o gol e aí amarrou de novo. E aí, até com um a menos, o Vitória até tava. Nem parecia impossível empatar, mesmo com um a menos, né? Aí quando o Rabelo é expulso, fica a sensação que o jogo vai virar pro Vitória, mas a equipe até cria, mas não consegue botar a bola para dentro, né? Então o Dudu aí fica com o vermelhinho. E o Mateuzinho, que hoje voltou ao time titular. Ele parecia ser o cara mais técnico e lúcido desse meio campo. Não foi uma partida, não vou dizer que foi uma partida boa do Mateuzinho, mas também ele era a ponta de técnica nesse time. Que, bom, você tinha o PP, que em certo momento eu esqueci que o PP estava em campo. Aí você tem o Mateuzinho tentando criar, indo lá buscar bola, só que você aí não tem ninguém para criar com ele, e aí fica ele tentando dar balão para a área, ficar jogando para os pontas e os pontas isolados. Acho que o Mateuzinho em si eu daria um verdinho, um verde mais clarinho, só que pela circunstância do jogo, eu acho que ele fica com razoável também. Muito bem, então razoável para o Mateuzinho, né? Mas, apesar do Mateuzinho não estar jogando bem, eu acho que ele tem que ser titular, né? O Sim. Rodrigo Chagas, nos últimos jogos, teve o glorioso Canta La Piedra, né? Como titular, não dá, né? É melhor apostar no Mateuzinho, mesmo mal, ver se ele se recupera, do que o nosso querido Canta La Piedra, porque não dá, né? O Canta La Piedra jogou 2 jogos, nem erra muito, né? O espanhol. Então, é melhor testar o Mateuzinho. O melhor reforço que o Vitória pode ter, a janela fechou, né? Não tem como vir mais reforço. Mas um reforço que o Vitória pode ter nessa reta final, que pode salvar o time do rebaixamento, é o Mateuzinho voltar a jogar bola, né? Se o Mateuzinho conseguir jogar pelo menos metade do que jogou ano passado, né? Eu acho que o Vitória tem alguma possibilidade de se salvar. Se o Mateuzinho não recuperar o bom futebol, eu acho que o Vitória vai estar fadado a cair. Eu acho que passa muito pelo Mateuzinho voltar a ser mais decisivo, voltar a ganhar jogos, né? Porque com as outras peças, não me parece que os outros jogadores vão ser protagonistas. Tem o Kaiser, né, que pode pegar uma boa sequência, fazer gols, mas ele precisa ser municiado. E eu acho que o jogador para municiar é o Mateuzinho. Você concorda, Antônio, que a evolução do futebol do Mateuzinho é, é um dos pontos aí pro Vitória tentar escapar? Sim, eu diria que é o principal. Claro que também tem algumas coisas como a adaptação dos reforços. O Vitória trouxe um monte de gente que nunca teve experiência no futebol brasileiro. O próprio. O Romarinho tem experiência, mas ele estava há mais de 10 anos no Oriente Médio. É o tempo de se reacostumar. O Renzo Lopes, que também veio da Arábia. Né? Agora eles contrataram o Kiki É outra Savério. intensidade, né? Assim, o É, futebol árabe vem evoluindo, mas não é o Campeonato Brasileiro. Ainda mais para é, jogador na idade mais avançada, né? Que é o caso do Romarinho. É isso. Então é isso. O Vitória depende do Mateuzinho voltar a desempenhar o que a gente sabe que ele consegue e essa galera que o Vitória trouxe que aprender, fazer um intensivão de futebol brasileiro, ficar bom e jogar. Pô, precisa. Agora você vê aqui na ponta esquerda o tanto de opção tanto de gente que teve que entrar hoje. Muito bem. Bom, meio de campo a gente já avaliou, vamos partir para o ataque, né? Vamos começar pelo Eric, que teve bola na trave, né? No primeiro tempo ali, teve a melhor chance do Vitória, talvez, né? No jogo ali, acabou acertando o travessão do Fábio. O Eric demorou a engrenar no Vitória, mas agora que ele engrenou, ele tá jogando bem. E do ataque, acho que ele merece um jogou bem.
verdezinho mais claro. Que teve a bola na trave, ele também sempre tentava criar, arranjar um passe, conseguiu alguns cruzamentos na área para Kaiser, para quem chegava depois. Ah, não, depois que ele. Quando o Renzo entrou, ele não estava mais. Mas gostei da partida do Eric. Muito bem. Vamos fechar os titulares, né? E depois a gente volta aqui para fechar com os jogadores do banco de reservas. O Oswaldo. Oswaldo, pô, na verdade, acho que nem teve muito tempo para ele jogar. Quando ele teve em campo, ele foi bem regular, na verdade, não comprometeu Jogou muito o meia jogo. hora só, né? É isso, meia hora, saiu bem irritado, tava com muita raiva. Ele deu um xingão ali do lado do Rodrigo Chagas, mas aí na coletiva o próprio Rodrigo falou que é coisa do jogo, que acontece, tá com raiva que queria jogar, mas acho que é razoável mesmo. Razoável para o Oswaldo, né? O Igor Aragão fala que quando o Oswaldo saiu, ele reclamou do técnico, né? O era esculhambando o jogador que foi expulso. Não deu para saber, né? E alguém falou aqui que o Oswaldo tinha avisado, né? Que o juiz falou que na próxima era vermelho pro Dudu, né? Então, cara, realmente se eu fosse torcedor do Vitória, eu estaria aqui pé da vida pela não. Até na transmissão foi falado, né? Enquanto a transmissão tinha áudio, né? A transmissão do jogo do Vitória e Fluminense no Premier, o primeiro tempo quase todo ali a gente não teve áudio, mas logo quando o Dudu recebeu o amarelo, ficou muito na cara que qualquer lance ali ele seria expulso, né? E o árbitro avisou e os caras não. Realmente foi muita garoteada. E o Kaiser? Não chegaram muitas bolas, né? Não, o Kaiser teve uma chance quando a bola chegava, ele chutava. Nem todas ofereceram perigo. Teve uma que ele chutou, que o Fábio fez uma defesaça, mas estava impedido. Só que, pô, ele é o que mais tenta. Tanto que depois do jogo, depois do jogo saiu uma imagem ali no vestiário dele de isolado. Ele querendo arranjar força de não sabe se lá de onde para tentar entender o que aconteceu. Que ele é um dos que mais sente. Por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro, eu estava na torcida. Em certo momento eu vi ele assoviando para a organizada para chamar a galera para cantar, porque ele precisava do placar. Eu acho que para ele eu também vou deixar a mesma nota do Eric, que jogou bem. Não foi decisivo, mas quando chegou ele tentou. Não deu chutes muito ruins, foi bem até. Muito bem. Bom, vamos para o banco, né? A gente teve o Ronald, né? Que entrou ali no lugar do Oswaldo, né? Ali ainda no primeiro tempo. Sua avaliação. Cara, pro Ronald eu tô bem com uma vontade de dar uma nota branca. Sem nota, porque ele acabou entrando, ele jogou o quê? 20 minutos, mas não teve nem sinal de Ronald, porque depois ele acabou saindo para a entrada do Fábio, porque quando o Rodrigo Chagas quis ir para cima, botou Fábio e Romarinho juntos. Só que, pô, o Ronald, coitado, ele para mim, ele deveria ser titular. Se você quer jogar com o Dudu, beleza, bota o Dudu, testa, a torcida gosta, mas o Ronald, ele é, assim, né, na ausência do Mateuzinho e do Kaiser, acho que o melhor jogador de linha do Vitória na temporada. Ele fez muitas boas partidas, fez boas partidas na série A, foi um dos poucos que realmente jogou bem na Copa do Nordeste. E foi jogado aos leões com o Carille, né? O Carille decidiu inventar ele de meia direita, depois de meia atacante. Meia atacante até desempenhou a função, só que ele é volante. E aí, tanto que o Rodrigo Chagas falou na coletiva, só prolongando mais, que quando ele chegou, o Ronald era meia. Só que, pô, ele não é. Ele fez a temporada inteira como volante, aí o Carille decidiu inventar ele nessa função e o Rodrigo Chagas aceitou a função. Mas, bom, azar pro Ronald, né? Que acaba sendo prejudicado e não consegue desempenhar seu futebol. Bom, e aí
entrou o Fabri, né, no lugar do Ronald, e aí o Fabri com pouco tempo se machucou, deixou o jogo também é branco, bolinha branca, né? Bolinha branca, errou, foi. O Fábio é aquilo. Tem jogo que eu até gosto da ideia do Fábio, só que a prática dele acaba não dando certo. Porque o pessoal, eu escuto de torcedores que ele é tipo um jogador que ele parece que ele joga de cabresto. Ele joga aqui, é bola pra frente, correndo e joga pra onde for. Tanto que ele fez isso num lance que chutou a bola em cima do Fábio. Depois ele tentou uma bola na área que acabaram errando a finalização, mas o Fábio é isso. Corre, bola para linha de fundo e joga na área. Mas acabou sentindo e, bom, foi mais uma substituição que acabou não surtindo efeito. E aí entrou o Renzo Lopes, né? Dá para avaliar também, jogou aqui uns 25, né? Minutos por aí. Entrou para chuveirar, né? Aproveitar dos 1,90 de altura dele. Mas a bola não chegou muito. Quando chegou, ele não finalizou bem. Então bolinha branca, se não bolinha laranja. Não teve muita participação. Bom, então vamos. Laranja ou branco? Você decide. Vamos de branca, vai. Vamos ser misericordioso. Tá voltou a jogar agora, tava fora. Dá um branquinho pra ele. Muito bem. Então, jogaram um pouco, né? O Ronald, o Fabri e o Renzo ali vai no branco, mas se fosse nota, ninguém era nota boa também, né? O Não. branco seria ali do razoável para baixo. Bom, tem o Romarinho, né? Que teve uma chance também no segundo tempo ali, né? Por volta dos 40 minutos. O Fábio fez uma grande defesa. E aí? Tá longe daquele Romarinho do Corinthians, tá, né? Tá. O Romarinho, eu acho que ele fez, pegando o gancho que eu fiz do primeiro tempo do Dudu, ele fez 2 tempos. O começo do Romarinho, ele estava bem disperso, bem lento, bem errando, perdendo o domínio direto. Só que aí, com o andar do jogo, ele começou a ficar mais presente, a acertar mais passes, a se colocar em situações melhores para finalizar. E acabou que, por isso, se fosse só o começo do segundo tempo, eu daria uma nota laranja. Só que acho que como ele conseguiu, mas como não resultou em gol, acho que eu vou deixar no razoável. Foi uma boa volta. Boa, então razoável pro Romarinho, que é outro jogador também, né? Se começar, conseguir pegar ali um pouco mais de ritmo, né? Um pouco mais de intensidade, também vai ser importante pro Vitória nessa reta final, né? Bom, todo mundo avaliado, né? O Claudinho a gente já avaliou. Vamos avaliar o Rodrigo Chagas e depois o melhor em campo, Antônio. Eu acho que não tem muito o que falar, é vermelho para Rodrigo Chagas. Foi, inclusive, sobre Dudu, eu nem pego muito na questão dele ser uma pessoa, dele ser novo no futebol. No futebol, não tem tanto cacoete, não vai fazer substituição do Dudu, mas eu acho que é um negócio mais do futebol brasileiro, que é um negócio que eu não gosto de fazer substituição no começo do jogo, queimar o jogador, não pode, é errado, sei lá. Eu acho que não faz sentido. Se não tá dando certo, você só tira. Bom, faltou isso pro Rodrigo Chagas. E também, pô, você vê o banco do Vitória hoje, dava para ele ter feito escolhas melhores. Por exemplo, começar com o Ronald, não usar. Não, o Oswaldo tem que jogar, né? O Oswaldo virou a. Pô, o time tá. É o que eu ouço em vários. Eu já ouvi em vários. Cara, Oswaldo jogar é um sintoma da fragilidade do elenco do Vitória, né? Eu lembro que a gente no começo do ano, eu e o Vitor Vilar, aí, pô, o Oswaldo, acho que nem dá mais, e ainda era estadual, não era nem brasileirão, pô, não dá Oswaldo e tal, dá uma categoria de base pra ele, quer deixar o cara quer deixar o cara pra agradecer, dá um, sei lá, inventa um cargo pra ele ficar lá, mas não dá pra jogar mais, mas queimamos a língua, né? Porque ele vem sendo o ponta mais útil aí pelo lado esquerdo do Vitória nesse Campeonato Brasileiro, né? Pois é, e aí você vai ver quem deveria jogar para deixar o Oswaldo virar um reserva, digamos assim. Vem o Lucas Braga, que Lucas Braga a torcida não quer ver nem pintado de ouro. Aí veio o Kik Savério, que já falou na coletiva que deve demorar ainda para voltar. Questão de bid também, mais adaptação.
E o Vitória vai deixando o Oswaldo precisando jogar. Uma hora o físico vai pesar, vai ter que entrar alguém que a torcida já sabe que não vai resolver e provavelmente vai, na verdade, comprometer. E, pô, o Rodrigo Chagas tá com um problema, tá com um problemão na mão com esse elenco, porque é bem difícil tirar uma técnica desse time. Acho que de técnica desse time você consegue ir em Renato Kaiser, no Mateuzinho, no Eric e no Baralhas. O Baralhas faz muita diferença para esse time. A falta dele destrói o meio de campo do Vitória. Ele tem uns problemas dele de errar Aí as posicionamento. faltas do Dudu também, né? As As faltas do faltas do Dudu Dudu, que com em certeza. campo destrói bastante. Mas é isso, eu deixo, só para fechar o Rodrigo Chagas, deixo ele com a nota vermelha. Foi bem mal, bem mal. Bom, melhor em campo. Temos aí a avaliação positiva, o Kaiser, o Eric. É só eles, né? Quem foi melhor pra você? Eu vou deixar com o Eric, que ele teve a melhor chance do Vitória. Óbvio que não fez muito, esse melhor em campo é mais protocolar, mas deixo com ele mesmo. Muito bem. Então, o Eric, melhor em campo. Né? Alguns comentários aqui. O Yuri Freitas fala que o Kaiser é uma piada, não joga nada. Tava pior sem ele, viu, Yuri? Acredite. O José Carlos Vieira fala que o Fábio não serve nem pra jogar uma terceira divisão, muito ruim. Manda ele lá pro Belo, José Carlos, que ele faz uns gols, tá? Na Série C, eu garanto. Dá umas assistências. Série C a gente gosta de atacante que não pensa muito. Geralmente só tem isso, né? Ele só corre e chuta. Mas se ele correr. O bom da Série C é que ponta que só corre e cruza do nada, sem ver quem tá na área, é bom porque as defesas são ruins. Aí os caras falham, aí dá certo mesmo assim. Na Série E é mais difícil, né? Mas na Série C pode funcionar. E é isto. Bom, parabéns, viu, Antônio? Muito boa a sua estreia. Né? Temos um substituto aí à altura do nosso querido Vitor Vilar. Que é bom, né? Às vezes o Vitor Vilar é torcedor do Vitória. Às vezes o cara, pô, o time perde como perde, ainda tem que fazer live sábado. Ele inteligentemente foi para um show muito melhor do que analisar o Vitória, né? Mas você esteve aqui muito bem, parabéns, viu, Antônio? Você foi ótimo. Obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Sempre que precisar, tô aqui. Falar do Vitória. Não, nem sempre será um prazer, mas sempre será um prazer conversar com vocês, conversar com o público. E, bom, estamos aí para uma próxima. Muito bem. Você será acionado, pode ficar tranquilo, meu querido Antônio. E o Antônio é quem cobre o Vitória lá no NE45, tá? Se você acompanha as nossas lives, também entra no nosso site, tá? Para você se informar, ne45.com.br, tudo sobre o futebol nordestino, né? Notícias diárias, a gente tem setorista dos grandes para cada clube aqui, né? O Antônio é de Rondônia, mas mora em Salvador, acompanha o Vitória de perto. Então, se você quer uma análise do dia a dia do clube, né, das notícias, mercado da bola, enfim, vai lá no ne45.com.br, que é o nosso site, e você fica muito bem informado aqui sobre as coisas do nosso futebol. Aqui no NE45 as análises, mas no nosso site você fica com todas as notícias, tá? Aqui do futebol nordestino. Valeu, Antônio, até a próxima.